Vamos meditar em 2 Reis, capítulo 4, verso 26 e 27. Segundo Reis 4, 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. E chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para o retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Grande Pai, estamos aqui mais uma vez, confiado nesta grande misericórdia que nos é estendida através da terceira puxada. Estamos certos que o Senhor está e é esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu vou comentar sobre várias coisas, mas quero deixar aqui um título dado pelo próprio profeta: a fé que raptará a igreja. Sempre há o problema do homem gostar, querer governar outro homem. Irmão Brana diz no 183 da mensagem, o absoluto, ele diz: Deus fez o homem, porém os homens fizeram os escravos. Isso tem acontecido desde o princípio. E Jesus também nos advertiu destas coisas, e eu creio que é bom a gente aprender com Jesus estas verdades, porque é a sua palavra para este dia. Eu creio que é Mateus 20, 27. O Senhor Jesus disse: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Porque sempre tem os que querem ser o primeiro. Até no tempo de Jesus, os fariseus gostavam dos primeiros assentos, porque eles queriam aparecer. Isso não quer dizer que hoje as pessoas querem aparecer por assentar nos primeiros assentos. Mas, muitas vezes, a gente assenta no meio da igreja e quer aparecer do mesmo jeito. Mas o que nós temos que aprender com o que Jesus está ensinando, que aquele que quer ser o primeiro, que quer aparecer, que seja servo. Aquele que quer dominar, que seja dominado. Isso vai em muitos pontos da vida, porque nós temos direito, como esposo, como marido, temos o direito de dominar.
Mas se nós pudéssemos entender também esta parte, e ao invés de pensar em dominar, sermos dominados por nós mesmos. Não precisa da esposa dominar, de outra pessoa nos dominar, mas termos um bom espírito que nos domina a nós mesmos e nunca deixa nós querermos dominar. Porque sempre aquele que domina quer mandar, ele inquire respeito, ele quer que a pessoa veja nele a autoridade. E com Deus é diferente. Nós temos que aprender como Jesus veio. Que Jesus veio, e ele ainda diz aqui na sequência, capítulo 20 de Mateus, verso 28, diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido. Quantas vezes a gente quer ser servido? Pensa em casa, se o homem não quer ser servido. Só dele pensar que ele é homem, pensa que de ser servido. Então, em tudo isso a gente tem que ser cortado. Nós temos que ser cortado. Que é um bom espírito dentro de nós, vai ser como Jesus, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E se queremos resgatar algumas pessoas, se queremos fazer alguma coisa para outrem, então vamos nós, ao invés de ser servido, servir. Seria bom cada um aprender. Eu sei que tem hora que as pessoas, principalmente os homens, dizem: o senhor está facilitando para as mulheres. Não é? Porque é que chega um tempo em que os homens chegaram também a fazer das mulheres a escrava. Entende? Ela pode ser uma escrava do trabalho, muitas vezes ela é feita uma escrava desvalorizada no trabalho, uma escrava sexual, tem que servir, entende? E tudo isso é direito, na verdade, é direito que os homens têm, mas se puder ceder seus direitos, cada um entender, assim como a igreja e Cristo. O que você é perante Cristo? Você não considera nada? Então, assim, se a mulher puder considerar nada perante o marido, mas fazer aquilo que lhe é devido, e o marido considerar-se nada perante a esposa e também fazer o que lhe é devido. Porque é assim que Cristo faz com a igreja. A igreja tem que entender: não sou nada. A igreja tem que ser como Jesus. Vocês não pensam que eu vim para ser servida, mas para servir, para fazer algo para alguém, para mostrar trabalho para alguém, para que saiba que eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. A igreja, o papel da igreja na terra é servir. O papel da mulher é servir. Mas não pense que o papel do homem também não é servir. Entende? O papel do homem também é servir. O que Cristo é? Ele não é o marido? Então ele diz: vocês não pensam que o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Então, servir a família, servir a mulher, que é principal da casa, se o marido consegue vir assim, eu vim para servir, para salvar essa casa, assim como Jesus veio para servir e não para ser servido, que a maioria das vezes a gente quer me dê minha toalha, me dê meu chinelo, me dê minha roupa, me dê tudo. Se ela pelo menos puder lavar essa roupa, passar essa roupa, e o homem conseguir. Eu tive um tempo que eu queria colocar uma roupa, minha mãe não deixava. Acho que os meninos são assim até hoje. Então a gente pensa: mas que velha enjoada.
Eu quero colocar essa roupa. Só que depois que você casa, você quer pôr uma certa roupa, a mulher também fala, não, isso não vai desse jeito, não. Foi pronto. Outra mãe. Outra mãe. Porque você não tem o direito de dizer para ela também, eu não achei bom essa roupa sua, não é bom você ir na igreja com essa roupa, não é bom você usar essa roupa. E muitas vezes a mulher fala para o homem para não usar, não é mandando, é para que ele não apareça um desleixado, um velho rabugento. Muitas vezes é por isso. E nós, os homens, achamos que quer mandar. Não é querer mandar. Acho que um deve olhar o outro como está vivendo, está vestindo e ser uma ajuda. Então, a gente não veio para ser servido. Se nós fizermos isto em casa, no trabalho, olha, vai ser uma bênção, o patrão vai gostar de nós. Porque a gente quer que o pastor, que o patrão serve a gente. Agora, isso tem que estar no patrão. Ele veio para servir um serviço para você. Servir um salário para você. Certo? De toda forma, ele está servindo. E tem hora que o empregado acha que ele é maior que o patrão. Você não pode dar uma asinha que eles querem voar. E não é nem para voar, deu asa só para ajudar. Não é para voar, certo? Talvez pense, deu asa para voar. Mas a galinha tem asa, não é para voar. Né? Então é para colher os seus pintainhos. É para aquecer os ovos. É que ela tem essas asas. Então a gente precisa em tudo aprender. Você vive na terra, você tem que viver aprendendo com o tempo, com a ciência. Que facilidade nós temos hoje. Nós temos tanta facilidade hoje e nós temos tempo de mais mulheres doentes, com tudo fácil. Mas é o tempo de mais mulheres doentes, depressivas, é com tudo fácil. De vez em quando você encontra um homem depressivo também. Mas a maioria são mulheres que estão depressivas, muitas vezes as crentes, elas estão mais depressivas. E é um tempo que tem de tudo. Tem de tudo. Lá atrás, mulher não tinha panela de pressão, não. Lá atrás não tinha gás, não. Tinha que rachar lenha. Tinha que acender o fogo. Formava até papo de tanto soprar. Né? Tinha que fazer isso lá atrás. Era assim. Hoje tem de tudo. Hoje você tem máquina para lavar roupa. Daqui a pouco eles vão arrumar uma para passar também. Porque as mulheres já estão querendo uma para estender. Porque já tem uma para lavar, para secar. Mas você sempre encontra mulheres mais depressivas, sofrendo, doentes. E cada um tem que examinar. Paulo falou, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A igreja tem que examinar a si. A mulher muito doente, ela tem que examinar-se. Talvez ela diga, bem, eu queria ser que nem você, sadio. Mas ela faz tudo o contrário ao que a Bíblia diz. Se ela fizer tudo de acordo com o que a Bíblia diz, então ela poderá ser muito mais abençoada, porque tem de tudo para favorecê-la. E muitas vezes não dá valor. Quer, daqui a pouco o marido luta e tem para poder ajudar. Então, a igreja tem de tudo nesse tempo. Nós temos meios de comunicação, de evangelismo, que nos facilita tremendamente. O Wesley tinha que andar a cavalo, mas nós aqui podemos até ir de avião. Um tempo que talvez o Wesley levaria 1 ano para chegar, você chega hoje em 6, 7 horas. Por quê? É rápido as coisas. Nós temos facilidade para levar o evangelismo desta mensagem, sem precisar de muitos homens, muitos obreiros, achar que eles têm o direito
de fazer certas coisas, quando muitas vezes eles desejam certos direitos, enquanto que precisa de serviço, precisa de servir. Certo? Servir. Você não pensa que o pastor também não ora a Deus e tem hora que fica com vergonha? Diz, meu Deus, o que eu ganho e o que eu faço. Entendeu? É muito pouco. O que eu ganho é muito para o que eu faço. Na verdade, é um ministério, mas o pastor tem que pensar nisso também, que não é só ter, é ver que não tem prestado serviço o quanto tem ganhado. Certo? Será que alguém pode ser despertado com isso? Acha, não, eu preciso, eu devo ter isso daí. Os pregadores, na verdade, ajudam o povo, evangeliza, vai atrás. Isso é muito bom. Um trabalho como nós temos hoje aí por todo o Brasil, e na África, Portugal, Estados Unidos, estão me vendo lá perfeitamente. Entende? Normalmente, está vendo, ouvindo. Que facilidade. Que há 20 anos atrás eu tinha vontade de ser desse jeito. De ter facilidade para chegar às pessoas. Hoje, estamos cumprindo tudo aquilo que tinha vontade lá atrás. Tem o tempo da vontade, tem o tempo do cumprimento, tem o tempo da vontade de casar, tem o tempo do cumprimento, do casamento. Entende? E depois você saber o que aquilo traz, responsabilidade para o homem, responsabilidade para a mulher, e traz serviço. Ambos estarão servindo, não é só a mulher, mas ela é uma disjuntora, quer dizer, ela vai ajudar. Ela é uma disjuntora. Então ela não pode ser feita uma escrava, só que ela não pode também ser feita cabeça. Ela não pode mandar, ela não pode governar. Estou falando de Bíblia, não estou falando do tempo que nós vivemos. Contudo, o homem tem que entender a posição dela também e ajudar, na medida do possível, fazer a sua parte. Eu estou aqui numa balança, certo? Estou numa balança. Eu posso fazer isso porque eu tomo Jesus, que Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, por que eu quero ser servido? Por que tem hora que eu não posso ir ali e servir tanto a esposa ou servir a mim mesmo? Ou servir um filho? Ou um filho servir o pai, a mãe? Talvez a gente pense assim, não, o filho precisa servir o pai e a mãe. Não, mas que problema tem do pai ou da mãe servir o filho? Será que vocês entendem que é um prazer você servir a pessoa? Você tem que ter isso em si. É isso que Jesus tem em si. O prazer de nos servir. Ele, como cabeça da igreja, ele manda, ele fala e acabou. Ele é o absoluto. Estava vendo aqui o significado da palavra. O absoluto é independente. Entende? Eu não posso ser o absoluto, eu tenho que ter um absoluto. Eu não sou um independente. Muitos que quiseram ser absoluto, como Mussolini, ele quis ser tanto absoluto de si mesmo, que o motorista dele chegou 1 minuto adiantado. Ele deu um tiro no motorista e disse, eu não falei para você chegar 1 minuto antes, eu disse para você chegar às 9. Isto é, o homem querendo ser um absoluto. Mas o homem precisa ter o absoluto. Quando eu vejo o significado independente, que não reconhece superioridade, não tem outro superior a ele, só pode ser Deus. O meu absoluto, o seu absoluto só pode ser Deus. Nós somos o serviçal, nós vamos trabalhar, nós vamos perguntar, Senhor, como o Senhor quer que eu faça? Assim como muitas vezes o marido queria que a mulher
perguntasse para ele. E dissesse para ele, eu posso ir a tal lugar? Que hoje e se ela tiver um carro, filho? Nem no pé. Se tiver, talvez se não tiver gasolina, pé. Tem dinheiro aí. Vamos queimar gasolina. Mas pedir é uma coisa boa para a mulher. Pedir ao marido. O espírito do mundo hoje, das mulheres, é como as igrejas são absolutas, elas são independentes, elas mandam. As mulheres mandam. Enquanto deveria saber nosso absoluto, tanto da igreja, da mulher, do marido, nosso absoluto é Deus, é a sua palavra. Amém? Ainda diz o significado dela é ilimitado, o absoluto. Por isso o irmão Brana mostra sobre esta mulher, a sunamita, que o menino ficou doente, mas era um menino que ela não tinha pedido. Foi o profeta que disse para ela, você vai ter uma criança. Aí quando a criança vem, e a criança morre, e ela vai em busca do profeta, ela estava dizendo que tudo estava bem. Ela ia encontrar um absoluto. Ela ia encontrar a palavra final. Como você vai? Bem. E o seu marido? Bem. E o seu filho? Bem. Mas como que o filho estava? Morto. O filho estava morto, ela pegou o filho, que o filho foi para a roça com o pai, chegou lá, deu uma dor de cabeça. Talvez era uma meningite, né? É uma morte muito rápida. Doeu a cabeça. Aí o pai pediu para o servo levar o filho para a mãe. Chegou, a mãe pôs o filho no colo, ao meio-dia ele morreu. Muito rápido. Uma dor de cabeça que vem e leva a criança rápida. E ela então já tinha mandado fazer um quartinho para o profeta, para servir o profeta. Esse homem é um homem de Deus, é um homem santo. Isso é a expressão daquele tempo. Vamos fazer aqui um cômodo para ele. Ele sempre está nos visitando, vamos fazer um cômodo aqui para ele. Fez lá um quartinho para ele. Pôs uma cama, pôs uma mesa e uma cadeira. Está tudo na Bíblia aqui, ó. Preparou tudo para aquele homem, porque ela viu que ele era um bom homem sincero. Mas, depois que a criança morreu, ela está dizendo tudo vai bem, porque ela mandou o servo arrumar o animal e diz, agora nós vamos ao encontro do profeta. E se alguém perguntar alguma coisa, diga, vai tudo bem. Até que ela chegou no profeta, e aqui nós temos a escritura dizendo que Deus não revelou para o profeta o que tinha acontecido na vida daquela mulher. E ela, chegando desesperada, caiu de joelho aos pés do profeta. Mas ela tinha algo dentro dela. Isso aqui é meu absoluto. Eu não pedi o filho. Aí veio o filho. Eu tenho cuidado do filho. E aquilo ali, a ajuda que aquela mulher teve, você vê a bênção de Deus, mas você vê o profeta sem conhecimento daquilo. Então nós temos aqui, irmão Brana dizendo assim, 295 do absoluto. Elias disse, aqui vem aquela sunamita, ela está triste, mas eu não sei o que há de errado. Era um profeta, mas não sabia o que era de errado, o que estava acontecendo com a mulher. Vem, Deus não mostra a seus servos tudo. Somente aquilo que Ele deseja que eles saibam. Então a gente quer saber tudo. Mas Deus não mostrou tudo para Pedro, não mostrou tudo para Paulo. Ele não podia mostrar tudo, ele prometeu, mas nos dias da voz do sétimo anjo, então aí eu vou mostrar tudo, certo?
E ao cumprir os dias da voz do sétimo anjo, você sabe muito bem que Deus revelou tudo. O irmão Branham diz na mensagem: você sabe o que eu sei, o que são os 7 trovões. Mas ele não falava particularmente com uma pessoa, porque Deus já havia proibido dele falar aquilo. Você não pode. Ao mesmo tempo, Deus revela, ele conhece tudo, mas não podia falar para nenhuma pessoa. E quando Deus faz isso, você tem que obedecer. Agora, Deus já tinha testado o irmão Branham já 2 vezes. Na primeira etapa, Deus falou para ele: não diga a ninguém. Ele foi e falou. Porque os irmãos pregadores pressionavam ele. E por isso nós temos esse povo que sabe fazer cura divina. Eles aprenderam lá atrás, nesse ministério do profeta, quando ele foi contar sobre a pesca, a cura divina. Mas Deus tinha dito para ele: não fale para ninguém. O que aconteceu? A linha dele embaraçou. Ele teve um período embaraçoso na vida, na pregação. A segunda etapa, Deus diz: não diga a ninguém. É profecia, ele conhecia o segredo dos corações. Mas as pessoas vinham perguntavam para ele, os pregadores, e ele acabava dando a explicação. Na terceira puxada, Deus outra vez falou para ele: não diga a ninguém. Agora Deus foi na frente, porque agora o irmão Branham não podia falar mesmo para ninguém. É hora que você pergunta, eu pergunto: por que Deus levou o irmão Branham? Deus já tinha feito teste com ele 2 vezes. O irmão Branham era um homem sensível. Ele era sensível a Deus, sensível aos outros. Ele tinha misericórdia, ele tinha dó, ele tinha amor no coração. Ele era um homem simples, ele era um homem ungido por Deus, ele era um homem humilde. E quando as pessoas queriam saber alguma coisa, eu vou te dar uma dica disso daí, mas Deus tinha dito para não falar. Mas quando chegou a terceira puxada, ele não podia dizer mesmo. Então você vê que Deus suportou aquilo, o aguentou por aquele espaço de tempo, dos selos, da pregação dos selos, até 65. E o irmão Branham já estava começando a falar sobre aquilo. O irmão Branham pregou sobre aquilo, pregou sobre o que não podia dizer a ninguém. Ainda graças a Deus, Deus queria deixar isso para nós também, que se não tivéssemos uma pregação do profeta, o qual é o nosso absoluto, é a palavra final, é o nosso amém. Você chega no profeta, o profeta é Deus em carne. Deus não fará coisa alguma sem que primeiro revele seus segredos aos profetas, seus servos. Amós 3:7. Então, eu crendo num profeta, eu tenho o meu absoluto. Aquele que eu sei que Deus fala através daquele homem. Por quê? O irmão Branham mostra aqui que o profeta era o absoluto daquela mulher. Mas o absoluto do profeta era Deus. Aquela mulher tinha ele, o profeta, como absoluto. Mas do outro lado, você vê que o absoluto daquele profeta era Deus. O que ele falou, a mulher sabia. Ele disse que eu ia ter um filho, eu não tinha condição, tive o filho. Agora, Deus era o absoluto daquele profeta. O que o profeta falava, Deus fazia. A gente tem que sentir assim, por isso que eu estou usando esses 2 lados, para ver se nós, os homens, somos melhores nesta era do que nas eras passadas. Nós temos que aprender mais, nós temos mais mensagem, nós temos mais luz, nós temos mais luz do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos acham que eles é tudo, acham que eles têm tudo. Mas os Estados Unidos é exatamente um espírito desgraçado, pobre, cego e nu. Ali, porque o profeta esteve ali,
e eles não escutaram bater na porta. Não abriram a porta para o profeta, para a mensagem. Não abriram a porta para a terceira etapa. Que você diz, mas o profeta fez cura divina, ressuscitou mortos. E isso aconteceu entre os denominacionais também. Mas uma coisa que não aconteceu entre os denominacionais foi a revelação da palavra, foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, que Deus queria que o povo dos Estados Unidos cresce, tivesse o profeta como absoluto. Na primeira e segunda etapa não era profeta, ele fez o trabalho de um evangelista, até 62, ele fala isso na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Fez um trabalho de evangelista, mas quando chegou em 63, ali estava o trabalho profético. Ele nasceu profeta, mas fez um trabalho evangelístico. E quando chegou a hora de fazer o trabalho profético, eles não viram a mudança de ministério de 62 para 63. Eles não viram a mudança de ministério da primeira e segunda etapa para a terceira etapa. É o que muitas vezes as pessoas estão até hoje. As pessoas não vê. Por que eles dizem que nós somos falsos? Porque eles estão que nem os Estados Unidos. Eles só vê cura divina. Eles só vê aqueles sinais do profeta que tinha sinal na mão. Mas o sinal da voz, da pregação, da abertura da palavra, o povo do Brasil também não viu no irmão Brana. Isso que eles deveriam perceber. Eles não têm o profeta como um absoluto. Se você tem um profeta como absoluto, porque o absoluto daquele profeta é Deus. E se você honra o seu marido como cabeça, porque o cabeça do seu marido é Deus. Isso é o que a Bíblia ensina. Se você honra o seu pastor, porque o cabeça do seu pastor é Deus. Mas o seu pastor tem que te ensinar o que a Bíblia diz. O profeta ensinou. E cadê esse ensinamento dos selos, dos trovões, do novo nome, da terceira puxada para o povo? Então os pastores não podem querer ser absoluto, porque eles não têm o absoluto neles. Quando você vai ver um pastor, ele quer ser absoluto. Não, se ele tiver a palavra profética nele, é Deus. Deus é o absoluto daquele pastor, Deus é o absoluto do profeta, e principalmente nesse tempo que vivemos. Como as pessoas estão precisando de um absoluto, de um que diz, isso é isso. E você diz, amém. Isso é verdade. Mas que nós possamos ver nossa posição, como eu já comecei, de marido, mulher, pais, filhos. O que é demais fazer uma coisa para o outro? O que é demais o marido fazer alguma coisa para a mulher, ou pensar que só ela que tem que fazer para ele? Lembre de Jesus, eu não vim para ser servido, mas para servir. Assim somos nós, ou marido, ou os maridos. Não viemos para ser apenas governantes, mas para ser governado. Governado pela palavra, pelo amor, pela dedicação, pelo que Jesus foi. E o Filho do Homem não veio para ser servido, que a gente quer ser servido. Senta na mesa, a comidinha vem na mão, não é? Vem tudo na mão. Vocês me desculpem, mas muitos de nós nem comida sabe pôr. Aí precisa da mulher fazer o prato. E eles vão ficar uns maridos como menino que vai morrer desse jeito, sem condições de ir no lugar e colocar alimentação para eles. Eu tenho uma mulher que faz tudo para mim. Esse é o problema. Você coloca alimento para ela também? Se coloca, amém. Aí vocês dois estão bem. Aí tem irmão que pode dizer, pastor está estragando.
Por que você não faz também? Aquilo que você quer que os outros façam para você, faça você para os outros. É o ensinamento de Jesus. Se eles querem que você vá com eles 1 milha, o que diz Jesus? Vai 2. Mas as pessoas não pensam assim. Você quer que eu vou 1 milha? Não, vai você. Você quer que eu faça isso para você? Faz você. As pessoas não têm aquele espírito de servir. A igreja precisa aprender a servir. A mulher precisa aprender a servir. Aí o homem precisa aprender a servir. O pastor precisa aprender a servir. Não é ser servido. Aí ficamos nós uns barrigudos ali. Traz aí para nós. Traz aí. E nós só criamos barriga. Sendo servido. E por que não servir? Quem sabe servindo, você gasta um pouquinho de energia e muda um pouco a sua situação física. Servindo, é o sofrimento que faz isso. Amém. Amém? Agora, irmãos, isto é uma verdade. Deus, mesmo que revelando todo o segredo ao irmão Brana, ainda irmão Brana não podia falar tudo. Aí não pode usar esta escritura para o irmão Brana, porque o irmão Brana, como 7º anjo, ele não veio para revelar uma parte, ele veio para revelar o mistério. O mistério é Cristo. E os mistérios estão dentro de Cristo. Quando você tem Cristo, o mistério de Deus revelado, você tem os mistérios revelados. Porque Cristo é o mistério que envolve os mistérios. Cristo é o mistério que esconde dentro dele os mistérios. Amém. Tenha uma oportunidade de servir. Tenha oportunidade de servir. Não somente quando a pessoa está doente, aí você vai lá, dá um copinho d'água, leva um remedinho, mas servir. Ninguém manda em nós, porque nós servimos. A mulher não manda em nós, porque nós servimos nossa esposa. Ela não manda. E isso é a vida cristã. Eu queria que vocês entendessem isso. É vida cristã. Elas como mulheres, não nos governam. Quando nós as servimos. Não somente quando elas nos servem. Para nós podermos ter um espírito de sermos servidos, primeiro nós temos que servir. É simples as coisas. Muitas vezes o lar não vai bem, falta disso. Falta de não querer ser aquele tal. Tem que ser desse jeito. Não. Ela, a igreja, a mulher, ela que tem que sentir, eu tenho que fazer isso. Não é o homem falar para ela, você tem que me ouvir. Ela tem que sentir que precisa ouvi-lo. E ele sentir que precisa fazer algo por ela. Porque ela é tudo assim, como Cristo deu a vida por nós. Jesus falou, através de Paulo, aos Efésios 5, assim como Cristo serve a igreja, lava a igreja. É isso que Cristo fez. Lavou a igreja para si mesmo. Ele tem uma igreja limpa para ele mesmo. Mas quem foi que lavou essa igreja? Ele. Não é ela lavando, é ele servindo. O que tem a ver a fé que raptará a igreja? Talvez o título seria melhor servir. Mas esta é uma realidade. Quem quer ir no arrebatamento? Se quer ir no arrebatamento, o irmão Brana já mostrava
no seu tempo, na primeira e segunda etapa, essa mensagem, o absoluto, é de 1962. Desde esse tempo, o irmão Branham já ensinava esta fé para a igreja, esta fé de rapto para a igreja. Não pensa que nós vamos ver isso só nos selos. Nos selos nós vamos completar aquilo. Mas ele já estava ensinando até ali, porque se as pessoas aprendessem a servir a Deus até a primeira e segunda etapa, então eles saberiam que estariam servindo a Deus na terceira etapa, porque a igreja hoje não serve a Deus na terceira puxada, só serve na primeira e segunda, curando enfermos, revelando o que as pessoas sofrem. Mas cadê a revelação da palavra, a abertura da palavra? A igreja não serve a Deus nisto. Muitas vezes a mulher não serve ao marido naquilo que precisa servir. A igreja não serve a Cristo, porque deixou Cristo de lado. Cristo tem servido a igreja, assim como o marido tem que servir a esposa. Aprenda isso, pastor, servir seu ministério. Não querer que outros pastores lhe submetam. Cada um no seu lugar. Deus fez o homem e os homens fizeram os escravos. Esse é o problema. E uma igreja que vai ser raptada é uma igreja que tem o absoluto. O absoluto, bom, se eu fico só ali nos Estados Unidos, nós não teríamos o cumprimento da mensagem à esposa. Quando é que esse povo vai abrir a mente e vai compreender o que o irmão Branham diz na era de Pérgamo 56 a 58, de que esta noiva, ela é profeta, ela tem o assim diz o Senhor. Não é uma denominação, não é um grupo da primeira e segunda etapa. Esta noiva, ela é profeta, ela tem um absoluto. E o absoluto dela é o profeta. E o absoluto do profeta é Deus. Então esta igreja, ela profetiza outra vez. Que tipo de profecia ela está dando para o mundo? Apenas cura divina? Fazendo um movimento pentecostal? Isso nem de Deus é mais. Isso foi de Deus. Lá para 1950, isso era de Deus. Não é de Deus mais esse movimento pentecostal. Isso já morreu. Desde a abertura dos selos, o irmão Branham diz que esse movimento pentecostal está morto, apodreceu. E as pessoas estão agarradas neles, dentro da mensagem. Por quê? Eles não podem chegar ao conhecimento da revelação da terceira puxada. Aí a igreja não serve a Cristo. Aí a mulher não serve o marido. Quando a igreja chega a esse ponto de conhecer a terceira puxada, não importa quão silencioso vocês chegam a ser, venham para a igreja, olha o silêncio. Mas vocês estão servindo a palavra do dia. Vocês estão crendo numa coisa que o mundo não está dando conta de ver. Deus não está querendo sensacionalismo, pulos e gritos, que até eu gosto, Deus sabe que eu gosto. Eu gosto até de chorar. Mas é difícil chorar. Mas eu gosto. Só que isso não vai adiantar nada para mim. Choro, pulo, grito não vai adiantar. Nem para mim, nem para você, nem para a igreja. O que adianta para nós é saber que nós estamos servindo a Deus na terceira puxada, que é onde está a fé que raptará a igreja. Na terceira puxada. Aqui na segunda puxada, irmão Branham estava dizendo, escuta aqui, ó, 242, o absoluto. Eu recordo quando ele moveu-se lá embaixo, naquela grande luz, lá de pé na margem daquele rio, em junho de 1933, quando ele disse, se o povo pudesse perceber, faz as contas, 1933, põe uma geração em cima. Olha onde já vai, certo? Já devia saber tudo em 1973.
E Deus tinha mostrado para o irmão Brana desde 1923. E desde criança Deus falava com ele. Mas olha aqui, o que Deus disse para ele na margem daquele rio, em 1933, quando ele disse: como João Batista foi enviado precursor da primeira vinda de Cristo, eu te envio como a mensagem ao mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. Você tem que ver aqui, ó, que a pessoa está inclusa, não é apenas a mensagem. Eu te envio, como João Batista. Não é apenas um livro, não, é a pessoa. É a pessoa para dizer assim: aqui está o sétimo anjo, não, aqui está a mensagem do sétimo anjo. Mas assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda, eu estou te enviando como precursor da segunda vinda, com uma mensagem. Se a pessoa pudesse perceber que lá atrás foi essa vinda, senão o irmão Brana não foi o precursor, gente. Não dá para despertar. Se a vinda não foi em 1963, William Branham não foi precursor. Um de nós seríamos. Mas nós vamos ser agora. Essa mensagem da esposa com o assim diz o Senhor, ela é uma precursora do rapto. Estamos precursando o rapto. Mas Branham e sua mensagem precursou a vinda. Aquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mateus 24:36. Isso cumpriu dia 28 de fevereiro de 1963, das 18 horas às 18h28. Quase meia hora de silêncio. Apocalipse 8, quando abriu o sétimo selo, houve quase meia hora de silêncio. 28 minutos. Aquela nuvem ficou pairada, completa, que ela foi formando desde cedo, mas quando foi no entardecer, ela estava completa, e depois do entardecer, ela foi desvanecendo. Ela foi se ajuntando de manhã até o entardecer, depois ela foi desvanecendo, depois que foi passando o tempo. Ela tinha cumprido a palavra ali. O William Branham foi o precursor. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Não é o que ele diz na mensagem? A brecha. Por que não crer? O sétimo anjo estava ali, como João Batista esteve quando Jesus veio. Mas eles não podem ver isso. Então não serve a Deus, você não tem fé para ir no arrebatamento. Escuta aqui. E ao redor do mundo ela foi quando o fogo do avivamento foi construído por 15 anos aproximadamente. Em cada monte, a cura divina através das nações e o poder, a restauração. E agora eu creio que ela está pronta para atingir o seu clímax, seu ponto mais alto. Eu creio, ele está dizendo, ela vai atingir seu clímax final no além, para trazer uma fé que raptará a igreja para a glória. E esta fé, está nas mensagens. Porque ele diz está nas mensagens, ele estava na primeira e segunda etapa ainda, dizendo isso vai vir. E essa fé está nas mensagens. Quando chegou na abertura do selo, no primeiro selo 75, ele diz com o que nós temos, essa fé que nós temos, de cura divina, de revelar os doentes, não podemos fazer este rapto, precisamos dos 7 trovões. Aí logo ele diz, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos, perguntas e respostas, 4:78. E outros, escritura do profeta. Agora, quem tem que fazer é ver Deus operando. Você quer servir a Deus? Você quer ser raptado? A fé que raptará a igreja é a fé dos 7 trovões. É a fé dos trovões revelado e mostrado. Mas Branham não podia mostrar. Deus disse para ele não mostrar, porque teria um período, Apocalipse 10, 8-11, nem nós sabíamos disso. Mas você sabe, estou com outro versículo aqui que sempre leio para vocês. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. São João 16, 12.
Jesus falou, há muito que eu tenho que vos dizer. E você pensa que o que Jesus queria dizer, precisava dizer, mas eles não podiam suportar. Você pensa que eles suportaram? Isso era o Pentecostes? Não, Jesus tinha muito para dizer. Era quando ele viesse no tempo do 7º anjo. Mas vocês não podem suportar. Como que o povo poderia suportar uma mensagem dessa daqui? Lá no tempo de Pedro, não podia. Mas eu tenho visto isso também. Como nós poderíamos suportar essa terceira puxada, lá em 1972, quando a mensagem explodiu no Brasil? Não podíamos entender também. É a maneira de Deus operar. Você não pode entender. Eu tenho que vos dizer certas coisas, mas vocês não podem entender. Vocês não podem receber isso agora. Nós não podíamos receber essa mensagem que temos hoje em 1963 até 73, aqui no Brasil. Não podia. Agora o povo já sabe da primeira e segunda etapa. Naquele tempo sabia nem primeira e segunda. Então primeiro Deus espera a gente saber da primeira e segunda etapa, aí depois tudo certinho. Você sabe agora, primeira e segunda etapa? Eu tenho mais coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar ainda. Nos dias de Brana, eu tenho coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar. Então Deus diz, não diga a ninguém. Diz para o 7º anjo, não diga a ninguém, porque eles não podem suportar isso. Não diga. Mas quando chega o tempo da noiva, ele diz, vai, toma o livro da mão do anjo, come esse livro e pregue a povos, reis, nações e língua. Isto é, essa terceira puxada que você vai comer, esse livrinho que você vai comer, como a esposa do dia, ela tem o assim diz o Senhor, e não é um grupo de gente aí fora não, é uma pessoa, é uma esposa que ele tem, é uma cabeça, é um orientador. Deus não faz coisa alguma sem que revele seu segredo aos profetas, seus servos. É uma pessoa, é um profeta, é uma noiva. Ela tem o assim diz o Senhor. Agora eles pensam, é uma noiva denominacional, é uma noiva da primeira e segunda etapa. Elas não são noivas. Elas são namoradeiras, elas estão atrás de benefícios, elas querem posições, elas querem dinheiro, elas querem dízimos, elas querem ofertas, elas não querem terceira puxada, elas não querem servir, elas querem ser servidas. Pai, te agradecemos, Senhor, por sua palavra. Ajuda-nos a te servir. Eu me envergonho de não te servir mais ainda, Pai. Mesmo que eu penso em ti, eu tenho as suas coisas acordado, dormindo. A hora que acordo outra vez, o que vem é a palavra, estas coisas que vêm na nossa vida. Mas, Senhor, eu queria te servir melhor ainda. Ajuda esse povo, Pai. Ajuda a eles entender, Senhor, que nós não estamos aqui por posição, nem por dinheiro, nem porque somos ajudados. Não, Senhor, estamos aqui por causa desta palavra. Ajuda cada um de nós a fazer um trabalho e viver uma vida desinteressada diante de Ti. Reconhecer que Tu prometeu, então Tu é o único que pode cumprir com a Sua promessa, porque Tu és o absoluto, Tu és o único. Nós cremos em Ti, Tu és o soberano, Tu és o independente. Deus, ajuda esta igreja. Ajuda meus irmãos ministros, obreiros, que cada um possa cair em si, diáconos, cada um, Senhor, cair em si, ser abençoado por Ti, ter o gozo da palavra do Senhor em seus corações, em suas vidas, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém.
abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Sétimo anjo que Deus tinha que usar. Ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.